Quero cumprimentar vocês. Eu sou Francisco Menezes, eu trabalho na ActionAid Brasil e no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Eu faço também parte do grupo de trabalho da Agenda 2030, que faz o monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos, nesse momento da pandemia, já atingindo todo o país. Eu, particularmente, posso e consigo ficar até de uma forma confortável no isolamento, mas nós chegamos ao momento de olhar para a pandemia também sob o ponto de vista, primeiro, dos países pobres, como eles vão se dar com esse problema. Nós temos informações que, por enquanto, ainda é baixa a presença da pandemia em países africanos, mas aqui na América Latina ela já vai começando a tomar proporções explosivas, e no Brasil particularmente. E aí, nesse sentido, no Brasil as preocupações aumentam. O Brasil vinha num processo já de empobrecimento, poderíamos dizer, desde 2015, no qual, inclusive, a extrema pobreza, aquelas pessoas que estão em condição de maior miserabilidade, ela vinha se expandindo aceleradamente. Não faltaram advertências sobre isso. No entanto, o país tomou um caminho que eu considero inverso para estar preparado para um evento como esse que agora acontece. As políticas públicas que foram aplicadas levaram ao crescimento do desemprego, também um crescimento maior ainda da informalidade. Parte, ou quase a metade da nossa mão de obra toda, ela ficou numa condição de informalidade, por isso extremamente desprotegida para uma situação em que a economia fosse obrigada a uma paralisação maior do que aquela que já estava. As promessas de surgimento de emprego, de crescimento econômico que se davam após a tentativa e conseguir aplicar as determinadas reformas, elas nunca se concretizaram, e agora a gente enfrenta essa pandemia chegando no Brasil, de início, chegando até as camadas médias e mais ricas da população, mas agora já se expandindo para as camadas pobres. E aí podemos ter a grande tragédia por causa da situação que essas famílias, aos milhões no Brasil, nessa condição de vulnerabilidade monetária e vulnerabilidade no acesso aos serviços se encontra. Nós estamos muito preocupados. É um tempo de ações rápidas. O governo federal mostra uma total descoordenação, tanto internamente quanto na sua capacidade, que era esperada, ou que ele deveria ter, na relação com estados e municípios. Então, o enfrentamento tem que ser muitas vezes fragmentado do problema, e essa combinação de pobreza, extrema pobreza e a pandemia, ela traz elementos muito perigosos, porque ela encontra também aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, seja na questão alimentar, seja na questão do acesso à água, na questão do saneamento, para terem condições de praticar esse isolamento que é absolutamente necessário. Portanto, é um tempo de ações imediatas, ações urgentes e efetivas. Acho que a renda básica, que foi, na verdade, essa é a grande verdade, imposta pelas organizações da sociedade, não como se apresenta de governo, a renda básica e outras medidas são urgentes e precisa se implementá-las com efetividade. Agora, precisamos também aproveitar essa oportunidade para pensar o futuro. No futuro não cabe, por exemplo, a emenda constitucional 95, que
fez esse desmonte total, inclusive das políticas sociais, agravando ainda mais a situação de crescimento da pobreza. Nós precisamos repensar as chamadas reformas que traziam promessas de crescimento e que nunca se efetivou. Nós precisamos repensar a vida e os modelos escolhidos, porque fica bastante evidente os equívocos que se cometeram.